Fala galera do Motiva, tudo bem com vocês? Professor Paulo Ricardo na área. E na aula de hoje nós vamos retomar um pouco da discussão voltada para os gêneros textuais. Mas Paulo, vai fazer toda aquela discussão novamente? Não. Hoje nós vamos nos deter especificamente a falar sobre um gênero textual em específico, tá? Mas antes de falar especificamente desse gênero textual que a gente tá planejando para hoje, lembrar que os gêneros textuais, primeiro, não confundir com os tipos textuais. Os tipos textuais são características macro que ajudam a compor e a formar os gêneros textuais. Que características macro são essas, Paulo? A característica do argumentar, a característica do expor ou dissertar, a característica do instruir, a característica do descrever e a característica do argumentar. Beleza, gente? Então, lembre isso aí. Argumentar, desculpa, eu acabei de repetindo, né? Argumentar, instruir, descrever, dissertar ou expor e a característica do narrar, ou seja, os textos narrativos. Essas características macro ajudam a compor os gêneros textuais. E o que são os gêneros textuais? Né? São aqueles textos que têm características próprias, que assim os configura como tal. A partir do momento que eu leio um texto, eu preciso dar um nome a ele. E eu dou um nome a partir das suas características estruturais, composicionais, beleza? As suas características próprias, né? Características linguísticas, que palavras tipicamente são usadas para construir aquele texto, que expressões, né? Além das características, como eu já disse, estruturais, composicionais, linguísticas, lembrar que os gêneros textuais eles apresentam claramente uma função social e uma função comunicativa, ou seja, esses textos que nós encontramos aí tranquilamente no nosso dia a dia são considerados como gêneros textuais, desde os gêneros textuais orais até os gêneros textuais escritos, desde também os gêneros textuais que circulam mais informalmente, na coloquialidade, até os gêneros textuais que têm considerado, vamos dizer assim, circulam no meio social mais formal, dependendo da situação e do contexto. Beleza, gente? Feita essa discussão, naturalmente, ao longo das aulas, a gente vai precisando focar de maneira mais detida em determinados gêneros. Afinal de contas, são gêneros que constroem a nossa sociedade ao longo do tempo. Uns são mais colocados em uso do que em outros e, principalmente, gente, os gêneros textuais aí, ele vai ter toda essa relevância social. Beleza, gente? E, naturalmente, fruto dessa relevância social, uns acabam sendo mais cobrados em provas do que outros, que é extremamente normal e natural. E o gênero textual, fiz toda essa discussão que a gente vai falar hoje, são os gêneros textuais que a gente chama de carta. A carta é um gênero textual? Aí, com certeza, aí vocês já têm a resposta por tudo isso que eu falei. Por todo esse contexto que eu já falei, de apresentar as características próprias, tem função social, tem função comunicativa. Só que quando eu falo das cartas, da carta, do gênero textual, carta, você está dizendo, Paulo, pleno século XXI, com o avanço da tecnologia, está aí. Será que a gente ainda fala sobre carta? Será que a gente ainda escreve carta? Será que a carta ainda tem total relevância, gente? Então é isso que eu venho falar um pouquinho com vocês na aula de hoje e nesse contato de mostrar algumas coisas que ainda são relevantes em torno da carta. Beleza, gente? Tranquilo? Então vamos aqui a parte prática para eu apresentar aqui para vocês algumas coisas. Quando se fala de carta, uma coisa que você tem que botar aí na sua cabecinha, lembrar da carta de Pero Vaz de Caminha. O que foi a carta de Pero Vaz de Caminha? Então, eu chamo aí de carta, você já deve estar pensando, Paulo, por que eu chamo isso aí de carta? Aí eu jogo a pergunta para você, qual o objetivo, seja qual carta for, qual é o objetivo geral de uma carta? Não é? Alguém que se comunicar com outra pessoa, de gerar uma informação para outra. Né? Ah, Paulo, mas hoje existem outros meios, outros recursos, claramente. Por exemplo, o e-mail hoje se aproxima muito estruturalmente falando do objetivo do que da carta. Mas aí, considerando o contexto da época, pensando no objetivo e no que tinha disponibilizado quanto tecnologia, a carta era uma tecnologia muito propícia para a época. Certo? Então, se era uma tecnologia muito propícia para a época, naturalmente aí ela era usada. Então, um dos primeiros documentos que nós temos históricos, né, e literários, vamos dizer assim, essa discussão se é histórico e literário, é a carta de Pero Vaz de Caminha, tá? Então, lembrar de carta, inclusive, é um texto, um gênero textual muito cobrado aí na nossa prova de linguagens, né? Fazendo associação a essas pontes, tanto com o contexto social, quanto com o contexto histórico e quanto ao contexto literário. Então, se lembrar aí que a carta, tá vendo a sua importância aí, lembrar das características que compõem especificamente esta carta, que foi a carta de Pero Vaz de Caminha. Beleza, gente? Tranquilo? Seguindo aí a nossa análise, o que é que a gente tem? Lembrar, por exemplo, aí no nosso contexto, tem a famosa as cartas para Papai Noel. Aí eu trouxe uma notícia aí para lembrar para vocês. Campanha Papai Noel dos Correios começa na Paraíba. Veja onde adotar cartinhas. Ou seja, Paulo,
As crianças ainda escrevem as cartinhas, com certeza, gente. E essas cartinhas aí são as que nós chamamos de cartinhas solidárias. As crianças de classe menos favorecida socialmente, elas acabam escrevendo essas cartinhas, deixam lá nos correios e outras pessoas vão lá para pegar essas cartinhas, ver qual foi o pedido da criança na época do Natal ali, e ali compram o presente e vão deixar na casa das pessoas, ou seja, aí mantendo aquela simbologia do todo o Natal e ainda mantendo vivo o gênero textual carta, né? E fazendo associação, claro, com o ambiente ali físico dos correios. Então, vejam como a carta ainda se mantém viva em alguns círculos, né? A gente falou primeiro da carta de Pero Vaz de Caminha, agora a carta aí nesse contexto aí do Natal. Beleza, gente? Tranquilo? Seguindo aí a nossa análise, o que é que a gente tem? Seguindo aqui a nossa análise. Alguns filmes, inclusive, já se basearam nessa construção em torno da carta, esses elementos mais ficcionais, trouxeram a discussão em torno da carta. Um famoso filme aí, acredito que vocês já viram, por exemplo, na lado esquerda aí, tem o Diário de uma Paixão, na qual gira em torno da escrita do casal aí que se ama, né? Eles escrevem uma carta de um para outro. Um grande filme brasileiro aí, Central do Brasil, não é isso? Filme de 1998, mas ficou muito famoso. Por que esse filme? Ao chamar até a atenção de vocês. A personagem aí nesse filme, a época do filme também, ela era responsável por escrever as cartas das pessoas que transitavam na rodoviária, ou seja, dos analfabetos. Então, as pessoas, por não saberem ler, precisavam se comunicar. Aí, lembra, num contexto onde não havia muita tecnologia, celular e etc., então as pessoas se comunicavam muito através de carta. Então, a função dela era estar na rodoviária escrevendo sobre a carta, né? Escrevendo cartas, né, endereçadas às diferentes regiões do país, justamente aquelas pessoas que não sabiam ler nem escrever, os analfabetos. Não é isso? Tá? Então, outro tema que foi trazido atualmente em relação às cartas, por exemplo, foi na série Carcereiros, passada na Rede Globo, que inclusive eu assisti esse episódio. Um episódio muito fantástico, o título foi Cartas Não Mentem. Tá? Só contando rapidinho a vocês aí, nesse trecho aí, Cartas Não Mentem, todas as cartas que chegam aos presídios, elas passam por um processo de vistoria. Há uma discussão jurídica em torno disso, mas que não vem ao caso. Mas aí, em uma das cartas, tinha um preso muito perigoso e as informações que ele recebia, muitas vezes boas as informações, o deixavam mais calmo, tranquilo, né? Fruto da família. Então, ele, para não receber notícias ruins, acabam se passando por familiares deles e acabam escrevendo a carta justamente para mantê-lo controlado dentro da prisão. Então, gera-se toda uma discussão temática disso aí, com foco aí na carta. Então, percebam, gente, em pleno século XXI, que é um ambiente onde a carta ainda circula com muita frequência, justamente os presídios, tá? E eu começo a fazer que você pense junto comigo. E, nesse contexto de pandemia, como é que será que está, né? Então, dentro desse contexto aí, ainda fazendo ponto com o filme, mulheres ganham a vida redigindo cartas para quem não sabe escrever, né? Uma notícia aí de 2017 que foi muito comum. E um detalhe que me chama a atenção aí, quando eu fui ler essa matéria, só trazendo para vocês, as mulheres elas vão além. Elas aí não escreviam só cartas, né? As cartas acabaram ficando como um dos gêneros menos escritos. Elas escreviam currículos, escreviam bilhetes, escreviam declarações assim oficiais, né? A pessoa quer fazer uma declaração para um trabalho, alguma coisa, ela ia lá e redigia uma declaração para as pessoas. Então vejam, gente, em pleno século XXI, como ainda existem pessoas aí, já dá um tema fantástico, para a redação, por exemplo, a questão dos analfabetos funcionais, uma associação aí com, por exemplo, pessoas que ainda precisam, não sabem ler nem escrever, então estão precisando sim da ajuda de outros nesse processo. Beleza, gente? Tranquilo? Então vejam aí como a carta ainda perdura claramente nesse contexto. E aqui eu trago algumas notícias bem atuais para vocês. Aí vocês estão vendo de cima para baixo, por exemplo, essa segunda aí de cima para baixo. As cartas escritas por presos em tempos de pandemia, né? Como é que eles estão vivendo? A terceira aí, com visitas suspensas nos presídios, o sistema de envio de cartas a detentos no Pará é alvo de críticas. As cartas dos presos apavorados com a Covid. A primeira notícia lá em cima, o que dizem as mais de 8.000 cartas enviadas de dentro de presídios brasileiros, tá? Aí, gente, só uma discussão aí com vocês, mesmo em pleno século XXI, veja que num contexto para os presidiários que precisam se comunicar, e vocês sabem que por N motivos eles não podem ter uma informação, uma troca de informação às vezes tecnológica, então eles ainda mantêm esse contato com as cartas. E dependendo do preso,
Tem até algumas questões jurídicas envolvidas aí para saber se esse preso não está levando uma informação mais precisa ou se envolvendo em algum crime. Então, tem essa discussão também. E nesse contexto da pandemia, já voltou à tona essa discussão, tá? E você deve estar perguntando, Paulo, mas e aí a tecnologia, como é que pode ajudar nesse ponto? Alguns presídios, muito poucos, já conseguem fazer o que a gente chama de videoconferência, né? Pelo celular, pelo tablet, etc. Enquanto isso, imagina num presídio que é superlotado. Não vai dar para fazer videoconferência com todo mundo. Então, a questão da carta ainda sobrevive fortemente nesse contexto. Beleza, gente? Tranquilo? Voltando aqui para a nossa explicação, alguns motivos ainda para as pessoas escreverem cartas o fato de criar memórias, mostrar o quanto gosta do outro, honrar a tradição, promove o desenvolvimento cognitivo, desperta a criatividade e o desenvolvimento de outras experiências sensoriais. Aí você deve estar pensando, Paulo, a gente vai estar saindo escrevendo carta? Não, gente. Aí, como eu disse a vocês, mostrar que é um gênero textual muito forte, que está na base sócio-histórica da nossa sociedade e se mantém muito ativo hoje em alguns contextos, como a gente acabou de ver aí, principalmente nesse contexto dos presídios, ou seja, é um gênero textual muito forte ainda, beleza? Lógico que nesses contextos, como eu acabei de falar. Voltando agora para uma abordagem mais estrutural do gênero, como eu disse a vocês, é um gênero textual porque apresenta uma característica própria, tem função social, tem função comunicativa, tá? E não deixa de ser um gênero textual. Em termos de estrutura, a carta, no geral, gente, isso é uma estruturação prototípica. Apresenta um local em data, apresenta o vocativo, que é aquele termo de chamamento para quem eu estou destinando a carta, o corpo da carta, que é o desenvolvimento, obviamente, a despedida e, por último, a assinatura. Aí, gente, só chamando a atenção de vocês, isso aí é uma estruturação prototípica da carta, tá? E vez ou outra, dependendo da questão do Enem, ele vem pedindo para você ficar atento a essa estruturação prototípica. Aí agora eu começo a fazer a ponte com a parte das questões, beleza? Lembrando, se isso é uma estruturação prototípica, a carta ela pode ter diferentes finalidades, diferentes objetivos. Então, essa questão principalmente da estruturação de um título ou não, do desenvolvimento, como vai estar direcionado, a relação com o tipo textual, ela vai ser mais descritiva, ela vai ser mais opinativa, ou seja, argumentativa, né? Vai muito variar dos objetivos, né? Sociocomunicativos, que são pretendidos para quem envia. Imagina lá no contexto do presídio. Naturalmente, se o cara está preso, ele vai querer se comunicar com a família. Então, a carta ela vai ter um viés muito mais pessoal. Então, já é uma carta pessoal. Pode ter uma característica muito próxima estrutural dessa aí. Sim, com certeza. Mas o objetivo, o desenvolvimento dela já vai ser outro, já vai ter um tom mais pessoal, né? Ele está lá descrevendo o seu dia, ele vai estar lá narrando como foi o seu dia. Então, os tipos textuais também vão influenciando fruto desse contexto sociocomunicativo que é posto para a construção da carta. Se liga nisso aí, beleza? Ok? De maneira mais detida, gente, dentro dessa estruturação, eu chamo a atenção para vocês para os aspectos linguísticos, tá? Se liga nisso aqui que eu estou falando, para os aspectos linguísticos. O que são linguísticos? As palavras utilizadas. Então, fruto dessa carta, do objetivo que eu tenho, os elementos linguísticos vão variar aí, ó. Por exemplo, como vocês estão vendo aí, na terceira coluna, a terceira coluna, literalmente a coluna do meio, os pronomes de tratamento. Se é uma carta pessoal, mais intimidade, eu vou usar o você. Se é uma carta com a maior formalidade, eu preciso ir variando os pronomes de tratamento. Senhor, senhora, senhorita, vossa senhora, vossa excelência e por aí vai. Então, o que é que a prova vai estar exigindo de vocês? Ele vai dar lá uma carta para você e vai estar pedindo isso. Tem um tom mais argumentativo, tem um tom mais descritivo. As palavras utilizadas estão mais no nível formal ou informal, muito fruto do objetivo pretendido pela carta. Então é isso que você tem que estar ligado nisso aí, beleza? Ok, gente? De maneira mais pontual, o que é que a gente vai ter aqui? 4 tipos de cartas, basicamente, que aparecem durante a prova e que você precisa saber. A carta pessoal, aquela clássica, né? Que tem essa intimidade, tem esse tom de familiaridade. A carta argumentativa, lembra? A argumentativa já lembra o que? A argumentação, já lembra a opinião. A carta aberta é muito parecida com a carta argumentativa. E, por último, a carta do leitor. O que é que vai fazer essa diferença aí, gente? Olha para essa primeira linha aí. Carta pessoal, discuta uma questão particular de interesse individual. A carta argumentativa, tá? Discuta uma questão controversa, normalmente de relevância social. É muito parecido com a carta aberta, porque tem muita argumentação, tem muita opinião. Mas, em geral, discute uma questão controversa, normalmente de interesse coletivo. Aí eu já chamo a atenção de vocês aí. A carta aberta, ela já é mais quando um grupo se coloca numa situação,
tá? Então ela é destinada a um grupo, ela é feita por um grupo e também destinada para um grupo, ou seja, abertamente é discutido aquele conteúdo. A carta argumentativa não, ela tem às vezes um viés mais específico, direcionado. Beleza, gente? Tranquilo? E aí chega por último a carta do leitor. Aí diz assim: discuta uma matéria publicada em um jornal ou revista ou apresenta sugestões, reclamações à equipe de editores de certo período. Beleza, gente? Aí vejam que a carta do leitor é bem distinta da carta aberta e da carta argumentativa. Por quê? No sentido de, a carta do leitor tem opinião claramente. Ela é uma carta que tem um teor argumentativo muito forte. No entanto, ela parte de um leitor. Por isso que se chama carta do leitor. É um dos estilos de carta muito cobrados, inclusive apresentados e cobrados naturalmente durante a prova do Enem. E o que eu chamo a atenção de vocês, a carta do leitor, ele já diz lá, para existir a carta do leitor, eu preciso primeiro ler uma matéria e a partir daquela matéria eu quero comentar alguma coisa, concordando ou discordando. Então eu vou lá e escrevo uma carta, um comentário, vamos chamar assim, que como vai ser endereçado à revista que publicou aquilo ali, ou jornal, tende-se a se chamar de carta do leitor, porque eu li uma reportagem, ou uma matéria, uma notícia sobre aquilo ali. Para deixar mais claro para vocês, eu trouxe um exemplo. Ó, a carta do leitor pode ter um título ou não, tem uma identificação lá na parte de baixo, ó, Rui Marim da localidade, então isso é muito característico da carta do leitor. E diz lá, ó, infelizmente, a reportagem que informou sobre os dados da Secretaria de Segurança Pública, dando conta de que apenas 1% dos assassinatos ocorridos no estado há participação de jovens menores de 18 anos, foi publicado em um dia de menor leitura do jornal. Então percebam, gente, na carta do leitor ele já faz referência, já no início, à reportagem ou à notícia a que ele está se baseando para escrever o seu ponto de vista. Beleza, gente? Então é muito comum na carta do leitor, naturalmente, para se considerar como tal, precisa vir obrigatoriamente essa referência à reportagem ou à notícia a quem eu estou tomando como base para gerar meu ponto de vista, de maneira positiva ou de maneira negativa. Tranquilo, gente? Aqui dentro vocês terão outras características, tá? Por exemplo, na terceira linha aí, ó, a carta pessoal tem um caráter emotivo, a carta argumentativa tem um caráter já argumentativo, a carta aberta tem caráter argumentativo e a carta do leitor também tem um caráter argumentativo. Como é que você vai fazendo essa distinção? A partir dos seus elementos estruturais. Por exemplo, na penúltima linha, na carta aberta, é composta por título informativo, texto e assinatura. A carta argumentativa é composta por local e data, né? Assim como a carta do leitor. Então, o que é que vocês estão percebendo aí? Que tem essa flexibilidade na estrutura, mas o que é que vai determinar muito é o objetivo, né? Para quem eu estou escrevendo e como é o teor daquela escrita. Se é mais argumentativo, se é mais descritivo e por aí vai. Aí a gente chega nesses 4 tipos de cartas. A carta aberta, a carta argumentativa, a carta pessoal e a carta do leitor. Beleza, gente? Então agora é só praticar. Muita questão, inclusive já deixei lá para vocês. E até a próxima. Beleza, gente? Valeu, obrigado.